3, gravando. Olá, vamos então à resolução de mais uma aula, né? Essa é a aula 19, traz aí o título Resolução de Problemas com Ângulos, parte 2. Vamos abrindo então a apostila na página 246 e acompanhando aí a aula. Então, atividade 1, já começa aqui, diz o seguinte. No relógio analógico, ao lado, o menor ângulo entre os ponteiros das horas e dos minutos do relógio é 0 grau. Exatamente 2 horas após, qual é a menor medida entre esses ponteiros? Então, nós temos aqui, né, que tanto o ponteiro da hora, que é esse menor aqui, quanto o ponteiro dos minutos, que é o maior, apontam para o 12. Depois de 2 horas, qual vai ser a menor medida entre esses ponteiros? Então, 2 horas, quem vai caminhar 2 horas? Obviamente, o ponteiro das horas. E ele vai caminhar 2 horas, né? Vai parar bem aqui, né? Deixa eu fazer aqui com a caneta vermelha. Bem aqui. Indicando aqui, ó, 2 horas. Opa. Deixa eu fazer ele um pouco menor, já que é o ponteiro das horas. O ponteiro das horas, lembrando, ele é menor. Aqui. Então, o exercício quer saber o quê? Ele quer saber qual que é o menor ângulo formado entre essas duas retas. Ó, eu posso dizer menor ângulo, esse aqui. Esse é o menor ângulo, tá aqui dentro. Porque esse aqui fora, ó, quando a gente vem por fora... Vamos ver aqui, vou fazer de azul claro, ó. Esse por fora aqui, ó, ele é o maior ângulo formado entre essas duas retas. O menor ângulo, então, é esse aqui, que nós pegamos aqui, ó, que eu estou pintando agora dessa cor lilás. Então, esse aqui é o menor ângulo formado entre os dois, tá? Se tivesse pedido o maior ângulo, aí nós calcularíamos esse aqui por fora, mas, ó, a atividade é clara. Pergunta qual é a menor medida, né? Qual é a menor medida ali? Menor. Vamos lá, então. Essa atividade já fizemos inúmeras vezes, sobretudo se você acompanhou aí as aulas anteriores, né, aqui no nosso canal. Acontece que uma volta completa aqui, temos aí, ó, 360 graus, né? Volta completa, ó, ele sairia aqui das 12 horas, andaria todo aqui, ponteiro, chegaria aqui. Isso é uma volta completa. E acontece que uma volta completa, ela tem aí 360 graus. E aí, o nosso relógio, ele é dividido em quantas partes? Ora, ele é dividido aí, ó, em 12 partes. Por isso, eu vou dividir aqui também por 12, para descobrir quantos graus tem em cada espacinho aqui, ó, entre o 12 e o 1. Quantos graus terá entre o 1 e o 2. E assim, ó, sucessivamente por todo o relógio, né? Então, vamos lá. 360 dividido por 12, olha, eu tenho aqui o 3, não dá para dividir por 12, vou pegar o amigo do lado aqui, ó, opa, virou 36, agora o 36 dá. Minha pergunta é, quantas vezes o 12 caberá dentro do 36? Olha, já fizemos a conta aqui algumas vezes, né, já sabemos que já vou certeira aqui, né. 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, ó, 3. Então, o número que eu quero aqui, ó, é o número 3. Por quê? Porque quando nós fazemos 3 vezes 12, quanto que é 3 vezes 12? Ó, é o 36, né? Trago o meu 36 para cá. Subtraio. 36 menos 36 é 0. Acabou minha divisão? Não. Ainda tenho aqui, ó, esse 0 aqui que deve descer. Agora, ó, opa, juntou com esse outro número aqui, tinha 0, formou o quê? Formou 0. E agora eu pergunto para vocês, que número que eu faço vezes 12 para dar 0?
Quem disse 0 acertou. Então, aqui, ó, 0. Por quê? 0 vezes 12, quanto é 0 vezes 12? Ora, é 0. Só aplicando aqui o algoritmo, né, para finalizar, né? Sabemos aí que cada espacinho aqui, ó, valerá 30, então. Então, se cada espacinho vale 30, e olha bem no desenho, vamos olhar bem o desenho. Vou aumentar aqui, dar um zoom, ó, lembrando vocês que do 12 até o 1 são 30 graus. Do 1 até o 2 são mais 30 graus. De modo que eu farei, então, o quê? 30 vezes 2? Que vai dar o quê? 60, porque ó, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 3 é 6. Bem simples, né? Vamos voltar aqui, então, qual é a menor medida entre esses ponteiros? E vamos responder aqui, então, né? Opa, lembrando que sempre que eu começo uma frase, a letra maiúscula, né? A maior medida é 60 graus. Opa, menor medida, eu confundindo aqui, volta. Menor medida é 60 graus. Certinho? Certinho. Então, vamos então agora à página 247, analisando aí a atividade número 2, né? Vamos lá. Aqui diz o seguinte: primeiro passo, uma leitura bem atenciosa, hein? Olha, na sala dos professores, Márcia entrou quando o relógio estava indicando exatamente 8 horas da manhã. Depois de um certo tempo, menos que uma hora, percebeu que o ângulo do ponteiro dos minutos tinha deslocado exatamente 90 graus em relação à posição que estava quando ela entrou na sala. Qual era o horário indicado pelo horário? Nossa, qual era o horário indicado pelo relógio? Vamos lá, então. Olha, para resolver esse exercício, eu vou pegar aqui como modelo o relógio da atividade anterior, tá? Vou apagar aqui em volta e nós vamos fazer, resolver essa atividade 2 no lugar da atividade 1, tudo bem? Limpando aqui. Vamos lá, então. Voltando aqui, ó, vamos ler de novo para entender e extrair dados. Na sala dos professores, Márcia entrou quando o relógio estava indicando exatamente 8 horas da manhã. Então, vamos desenhar aqui 8 horas da manhã no nosso relógio? Ó, vou usar o vermelho, tá bom? Então, para ser 8 horas da manhã, o ponteiro que indica horas deve estar aqui, ó, mostrando, né, 8 horas. Indicando 8 horas. Tá aqui. E o ponteiro dos minutos deve estar apontando ali, ó, no zero. Nosso zero para o minuto dentro do relógio analógico é o 12. Então, aqui ela chegou às 8 horas da manhã. Depois de um certo tempo, menos que uma hora, olha só, menos que uma hora. Então, né, já sabe que tempo é esse. Percebeu que o ângulo do ponteiro dos minutos tinha deslocado exatamente 90 graus em relação à posição que estava quando ela entrou na sala. Qual o horário indicado pelo relógio? Vamos lá, então. Para eu descobrir isso, nós sabemos que o quê? Que a volta completa, né, tem o quê? 360 graus. Vamos lá, vou usar aqui o espaço reservado para resolução da atividade. 360
60. E ele deslocou exatamente 90 graus. Eu vou dividir por 90 e, ó, tenho em mente que quando eu fizer isso, eu vou descobrir em quantas partes eu devo dividir esse relógio, né? Para saber onde vai parar. 90. Agora eu vou falar um segredinho para vocês. Eu posso simplificar essa fração fazendo o quê? Ó, tá vendo que eu tenho 0 aqui nesse lado e 0 aqui. Eu tenho 0 tanto no meu divisor quanto no meu dividendo. Então, eu posso pegar esse 0 aqui, ó, esse 0, cancelar com esse 0 aqui. O que sobrou? Sobrou 36 dividido por 9. Então, que número que eu faço vezes 9, que vai dar 36? Isso mesmo, 4. 4 vezes 9, ó, é 36. Subtraímos, zerou. Então, vamos voltar aqui no meu relógio. Eu vou dividir o meu relógio em 4 partes. A partir de onde? Ora, a partir do minuto ali, né? De onde ele estava nos minutos. Vamos passar aqui. Então, ó, vamos descer aqui. Vixe, ficou feio, hein? Vamos apagar e fazer outro. Ainda não aprendi a usar a régua dessa mesa digitalizadora. Mas uma hora eu aprendo. Opa. Aqui. Vamos lá então, meus queridos. E aí, nós sabemos então que 90 graus tá bem aqui. Marcamos. Que horas que tá marcando aqui então? Se o ponteiro do minuto está marcando aqui, ó, no 3, quantos minutos são agora? Né? Ó, se contando de 5 em 5, 5. Aqui, ó, lembra que aqui, ó, do 12 até o 1 tem 5, do 1 até o 2 tem 5, do 2 até o 3 tem 5. Então, são 5 mais 5 mais 5, né? Cada espacinho aqui, ó, num relógio analógico, ele traz aí 5 minutos. E é uma informação que você já deve trazer aí consigo, né? Então, aqui tem 5 minutos, aqui tem 5 minutos, aqui também tem 5 minutos. Então, qual era o horário indicado pelo relógio? 8 horas e 15 minutos. Então, né, quando ela percebeu ali, né, o horário, que ela chegou às 8 horas, né? O ponteiro do minuto estava aqui. Aí, ele andou 90 graus, parou aqui. Parou onde? Bem em cima do 3, né? Então, nesse caso aqui, ó, são 8 horas e 15 minutos. Vamos responder aqui, ó. Opa. Vou colocar só um R para simbolizar a resposta, tá? A resposta, aqui 2 pontos, 8H e 15 minutos. Ótimo. Bom, agora para a atividade 3. A atividade 3, ela diz o seguinte. Vamos fazer uma leitura bem atenciosa, tá? Uma pessoa sai de um ponto A em uma linha reta, anda 4 metros, chegando num ponto B, gira 90 graus para a direita e anda em linha reta mais 4 metros, chegando num ponto C. Gira novamente 90 graus para a direita e anda
em linha reta, mais 4 metros, chegando no ponto D. Gira novamente por 90 metros para a direita e anda em linha reta por 4 metros, parando em seguida. Explique a trajetória que essa pessoa percorreu. Faça um desenho para justificar se necessário. Então, vamos lá. Aqui temos um espaço para desenhar, né? Vou minimizar aqui um pouquinho só para pegar aqui o desenho. Então, você já sabe que quando um giro de 90 graus, né, quando eu faço ali 90 graus, é a mesma coisa que fazer isso aqui. Vamos fazer melhor um pouco esse desenho, né? Eita, mas tá difícil. Aqui. Vou aumentar um pouquinho aqui para você perceber. Então, ó, vou ver aqui, ó, vou analisar esse quadrante aqui. Aqui, se eu pegar e desenhar um círculo, vamos imaginar. Vamos dar uma volta completa? Ó, uma volta completa, não tem 360 graus? Tem. Então, se uma volta completa tem 360 graus e eu dividir essa volta em 4 partes, significa então que cada uma dessas partes aqui, ó, né, traz aí um ângulo de 90 graus, tudo bem? Então, já sabemos então, toda vez que tivermos um desenho, né, 90 graus, é essa virada aqui que a gente faz, né? Então, isso aqui, 90 graus, é o ângulo reto, perfeito? Então, vamos continuar. Fazendo a leitura ali, a pessoa sai do ponto A em linha reta, anda 4 metros, né, chegando a um ponto B. Então, aqui é o nosso ponto A. Ela vai andar 4 metros até chegar ali no ponto B. No ponto B, ela vai virar para a, deixa eu ver aqui, direita e vai andar mais 4 metros. Então, ó, se ela tá vindo aqui, ó, dessa direção aqui, ó, nesse sentido aqui, ó. Se ela tá andando nesse sentido aqui, ó, né? Então, quando ela desce e vira para a direita, é aqui. 90 graus, né? E vai andar mais 4 metros até um ponto C. Lá no ponto C, tá dizendo aqui, ó, vai girar novamente para a direita, né? Então, girar para a direita vai ser para cá, ó. E vai andar mais 4 metros. Aí andou 4 metros. Opa. Opa, perdoe-me. Aqui, ó, chegou, andou mais 4 metros, né? Chegando até num ponto D. Lá no ponto D, girou novamente para a direita e andou outros 4 metros, né? Informações aí do nosso problema. Vamos fazer aqui. Tá, chegou aqui no ponto D.
andou 4 metros. Chegou aqui no ponto A. Bom, não preciso nem dizer mais nada, né? O que aconteceu aqui? Nós formamos um quadrado, né? Então, quando aqui fala, né, vamos ver o que pergunta exatamente. Pede para explicar a trajetória é a seguinte, que a pessoa desenhou, andou aí uma trajetória em forma de um quadrado, tudo bem? Vamos continuar aqui, deixa eu só tentar arrumar isso aqui. Parece que eu não consigo tirar esse risco da tela. Não agora. Vamos continuar aqui a atividade. Bom, atividade 4. Primeiro passo, uma leitura. Para fazer desenhos geométricos, normalmente são utilizados 2 esquadros, sendo que esses 2 esquadros têm as seguintes medidas de ângulo. Esquadro 1, ângulos de medida 90, 45 e 45 graus. Esquadro 2, ângulos de medidas 90, 60 e 30 graus. Roberto posicionou esses 2 esquadros da seguinte maneira e traçou 2 linhas. Qual é a medida do ângulo indicado na figura? Vamos lá então. Vou aumentar um pouco mais aqui para o desenho ficar bem próximo para vocês observarem. Esse esquadro 1, ele tem medidas 90, 45 e 45. Então, esse aqui, ó, obviamente, é o de 90, tá? Aqui, ó, lembrando que esse esquadro é essa parte aqui, esse primeiro esquadro, eles estão juntos, tá? Vou separá-los, ó, aqui, vamos separar essa passada numa linha. Que linha horrível. Então, aqui tem um esquadro, né? Esquadro 1, como indica aqui, e aqui é o esquadro 2. Esse esquadro aqui, ó, aqui tem 90 graus, aqui tem 45 e aqui também tem 45. Vou colocar os números aqui, ó, pode colocar aí também, 90, aqui tem 45 e aqui tem 45. O esquadro 2, ele traz outras medidas, né? Ele traz uma medida de 90, que obviamente está bem aqui, tá? 90 graus. Ele traz uma outra medida de 60 graus e uma outra de 30. Ó, adivinha quem é de 60 e quem é de 30? Obviamente, essa aqui é a de 60 e essa aqui é de 30 graus. Ó, essa aqui, ó, é menor do que essa, né? Então, é assim que a gente vai conseguindo localizar, né? Aqui é 60 graus e aqui é 30 graus. Esse ângulo aqui, ó, formado aqui, esse é de 30 graus. Qual é a medida do ângulo indicado na figura? Onde está indicado um ângulo? É aqui, ó, ele quer que a gente informe a medida deste ângulo aqui que eu estou mostrando agora, pintando, ó, de verde, esse ângulo aqui. Qual será a medida desse ângulo? Ó, para saber, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos juntar. (60) com 45, já que, né, esse ângulo aqui, ó, tem 45, esse aqui tem 60. Basta juntar os dois, não é? Ó, vou retomando, ó. Aqui tem 45, aqui tem 60. Vamos juntar os dois e descobrir quantos ângulos, quantos graus ele vai exibir aí. Vamos lá, então. 45 mais 60. 5, 6 mais 4, 10. Então, esse medida, né, esse arco aqui, essa medida aqui, 105 graus.
R de resposta. Mede 105 graus. Tudo bem? Vamos continuar aqui a nossa aula. E dessa vez aqui, ó, chegamos no aprofundando. E tá bem simples esse aprofundando, viu? Vamos ler com atenção para responder corretamente. Bom, João desenhou 3 ângulos em seu caderno com as seguintes medidas: 25 graus, 65 graus e 135 graus. Esses ângulos são classificados respectivamente como? Bom, o primeiro é de 25 graus. Ó, lembrando que respectivamente, né, significa que é um seguido do outro, né? Vamos lá. O primeiro é 25 graus. 25 graus é um ângulo que? Agudo, né? Então, 25 é agudo. Vou anotar aqui. E esse outro ângulo aqui de 65 graus, que tipo de ângulo ele é, né? Ele também, assim como 25 graus, é um ângulo menor, né, que 90 graus. Ângulos menores que 90 graus são ângulos agudos. E o último ângulo ali, né, era um ângulo de 135 graus. Um ângulo de 135 graus, ele já tem uma abertura maior que 90 e é menor que 180. Então, ele é um ângulo obtuso. Então, ó, 135 graus, obtuso. E agora eu lhes pergunto, qual dessas alternativas traz aí, ó, respectivamente, agudo, agudo e obtuso, ó. Agudo, agudo e reto, não. Agudo, obtuso, não. Agudo, obtuso, não. Agudo, agudo e obtuso. Então, é essa alternativa aqui, ó. Que é a penúltima, né? Então, pode circular aí. E, para finalizar esta aula, né? Essa aula de resolução de atividades, temos a atividade 2 do Aprofundando, na página 248, que traz a seguinte informação. Observe a imagem e assinale a alternativa que apresenta o intervalo ao qual a medida do ângulo interno em destaque na imagem pertence. Então, vamos aqui entender certinho essa atividade, lendo com atenção. O ângulo, né, a imagem a qual ele se refere, essa imagem aqui. Essa imagem aqui, ó. Então, aí você tem aqui, ó, o ângulo, né, interno, tá? Você tem o externo, que é esse grandão aqui, toda essa parte grande, né, por fora. Vamos, né, destacar aqui com amarelo. Esse aqui é o externo, tá vendo? Ele tem as marcações aqui por fora. E o ângulo interno, ele tem as marcações por dentro. Deixa eu mudar aqui a cor para ficar bem destacada, tá? Então, é aqui dentro, ó. São essas marcações aqui dentro que é o ângulo interno. E aí, ele pergunta sobre a medida do ângulo interno em destaque. Vamos analisar. Deixa eu aumentar aqui. Ó. Bem de pertinho o desenho. Aí você percebe que aqui ele começa a contagem, ó. Enquanto aqui o externo começa a contagem aqui por fora, tá vendo? Ele vem, esse aqui não, ele começa a contagem por aqui, por esse ladinho aqui. E tá marcado o nosso transferidor bem aqui, ó, nesse ponto aqui. Vamos analisar que ponto é esse, então. Ó, aqui tá marcando 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Opa, 70 passou. No meio aqui, então, quem que é? Entre os 70, entre os 60 e os 70, vem um 65.
Então, esse ângulo aqui, ó, que tá marcado, ó, vou destacar aqui. Vou mudar para escolher uma cor para destaque. Vou destacar em vermelho. Ó, que ele vem daqui e aqui, ó. São as duas semirretas que formam este ângulo aqui dentro. Esse ângulo aqui dentro, ele mede, então, 65 graus, né? Porque parou bem aqui. Deixa eu marcar melhor aqui, ó. Bem aqui, tá vendo? Ele parou bem aqui. Parou, então, no 65 graus. Então, vamos ver qual alternativa que vai contemplar. É um ângulo maior que 110 e menor que 120? Não. É maior que 90 e menor que 100? Não. É maior que 70 e menor que 80? Não. É maior que 60 e menor que 70? Sim. Então, a alternativa correta para essa atividade é essa aqui. E terminamos por aqui.